Fala galera! Hoje na nossa videoaula sobre geometria espacial vamos aprender um pouco mais sobre o cone. Mas você sabe o que é um cone? Provavelmente a primeira coisa que veio na sua cabeça agora foi isso. Ou se você gosta de comida japonesa, você se lembrou disso daqui. Mas se você está nessa fase da adolescência entre os 14 e 18 anos, você também vai se lembrar disso daqui. Enfim, o cone circular que vamos aprender hoje, ele é classificado como um corpo redondo, pois possui uma base circular, e não como um poliedro. Quais são os elementos de um cone? Esse aqui é o cone, e nele nós podemos ver o vértice, que é esse extremo aqui. Temos também a base, essa área circular aqui. E aqui ó, eu fiz o desenho do raio. O raio desse circunferência, ele vai aqui do centro até a extremidade, como podemos ver. Temos também uma reta geratriz, que ela parte do ponto V, aqui que é o vértice, até um ponto na área da circunferência, reta geratriz. Temos também a altura, que é a distância entre o ponto aqui do vértice até o plano da base da circunferência. Então, dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar sobre as secções de um cone circular. São elas, secção transversal e secção meridiana. Primeiramente, nós vamos falar sobre a secção transversal. Uma secção transversal do cone é qualquer intersecção não unitária e não vazia que passa do cone para a sua base. Uma intersecção vazia é aquela em que, na verdade, não ocorre intersecção, porque ela não corta nenhum ponto do cone. E uma intersecção unitária é aquela, como o próprio nome já diz, que passa por um único ponto. Ou seja, seria unitária se ela passasse aqui pelo vértice. Tocaria apenas o vértice, apenas um ponto. Para demonstrar de uma maneira mais clara, ou seja, planificando, a intersecção transversal de um cone, ela vai formar um círculo. Toda intersecção transversal de um cone forma um círculo. A base é um círculo. Que seria isso? Essa parte aqui formaria isso daqui. E, no caso, o cone ficaria assim, porque teria cortado a parte de cima com o vértice. Agora nós vamos falar sobre a secção meridiana. Uma secção meridiana é aquela onde há uma intersecção do cone com o plano que passa pelo vértice, desde o vértice até o centro da base desse cone. Bom, planificando e demonstrando de maneira mais clara, nós vamos ver que essa intersecção ela vai sempre formar um triângulo. Então, agora nós vamos para uma rápida explicação do que seria um cone circular reto e um cone circular oblíquo. No cone circular reto, o eixo ele é perpendicular à base, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus. Já no cone circular oblíquo, o eixo não vai ser perpendicular à base, portanto não vai formar um ângulo de 90 graus. A altura do cone oblíquo ela pode ser externa ou interna. É o cone de revolução ou cone revolucionário. Mas por que ele tem esse nome? Então, ele tem esse nome porque ele pode ser obtido através da rotação de 360 graus de um triângulo retângulo em torno do eixo de um dos seus catetos. Então galera, vocês estão lembrados da secção meridiana? A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre ela. É importante ressaltar que ela é também uma propriedade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um triângulo reto e um triângulo de revolução, que é consequentemente um triângulo reto, a gente pode dizer que sempre que você fizer a secção meridiana vai dar um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. E consequentemente, por causa dessa propriedade, a gente vai ter que o diâmetro do cone vai ser sempre igual à base desse triângulo e a altura do cone também vai ser igual à altura desse triângulo. Então, 2R é igual à base, a altura é a mesma do cone. Ainda falando sobre o cone reto, é importante ressaltar outro caso bem específico, que é o caso do cone equilátero. O cone equilátero, o que acontece com ele? É quando eu pego e faço a secção meridiana desse cone equilátero e a gente obtém um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele triângulo em que todos os ângulos são iguais, todos os lados, como o próprio nome fala, equilátero, igual todos os lados. E, consequentemente, a gente vai ter que todas as geratrizes vão ser iguais a 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é igual a geratriz.
Bem, amigos da Rede Globo, É um mas... cone, poxa. Então, galera do Cone, é o seguinte, a gente vai continuar falando sobre a geratriz, que é uma parte muito importante do nosso cone, que é justamente essa reta aqui que vai ligar o nosso vértice à base. Uma das formas de calcular essa geratriz é através da equaçãozinha muito simples. G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Mas de onde vem essa equação? Se a gente fizer uma secção meridiana, nós obteremos um triângulo, certo? Nesse triângulo, a gente tem aqui a nossa querida altura. A altura, que vai dividir, se vocês observarem, a gente tem o diâmetro e o diâmetro. Essa altura vai dividir o nosso lado de baixo em dois. Então aqui a gente tem o raio e o raio. Mas observando aqui, analogamente, isso aqui também, a geratriz, vai estar aqui desse lado. Então nós temos a geratriz. E o que nós sabemos sobre Pitágoras? Utilizando a nossa lei de Pitágoras, a gente tem que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Fala galera, hora do exercício. Como vimos agora no slide, o exercício 1 dá alguns dados para você da questão. O primeiro passo de resolver as questões é você colocar esses dados que ele te dá. Ele diz que o raio é igual a 8. Nós sabemos que o raio é metade do diâmetro da base do cone, ou seja, daqui até aqui, 8. E ele também dá o valor da geratriz. Diz que a geratriz é igual a 17. A geratriz vai corresponder à hipotenusa, sempre o ângulo oposto o lado oposto ao ângulo reto. Então, ele diz que a geratriz é igual a 17 e o raio é igual a 8. A fórmula que nós usamos para resolver é essa daqui. G ao quadrado igual a R ao quadrado mais H ao quadrado, que é a relação do teorema de Pitágoras. Nós temos esses dois valores que ele dá ali, ó, G e R, então a gente substitui 17 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais H ao quadrado, é o que a gente quer descobrir. Aqui dá 289, 17 ao quadrado, 8 ao quadrado é 64, mais H ao quadrado. Passamos o 64 para cá subtraindo, fica 289 menos 64, igual a H ao quadrado. Aqui vai ficar 225, igual a H ao quadrado. H é igual a raiz de 225. H igual a 15 centímetros. Para medir a área lateral, usamos a regrinha de 3, que é 2πg está para πg ao quadrado. Portanto, 2πr está para a área lateral. Ou seja, a área lateral é igual a 2πr vezes πg ao quadrado, dividido por 2πg. Portanto, a área lateral é πrg e a área da base é πr ao quadrado. Tá. A área da base é πr ao quadrado. Algumas pessoas confundem com 2πr. Porém, 2πr equivale a só esse setor aqui, essa parte desenhada. πr ao quadrado é todo o setor. Então, eu vou apagar aqui para não confundir. Tá. A área total é igual a área lateral mais a área da base. A área total é igual a área lateral, nós já vimos que é πrg mais a área da base, que é πr ao quadrado. Nós também podemos colocar em evidência esse πr, que ficaria πrg mais r. E essa seria a área total. Ou, se preferirmos, usamos dessa forma. Temos também o ângulo θ, que é em radião. E é o ângulo central do setor circular. E é equivalente à superfície lateral do cone. A fórmula do ângulo θ é 2πr
R sobre G. 2π pode ser também 360 graus. Porque π é 180. E 180 vezes 2 dá 360. Podendo também ficar a fórmula 360 R sobre G. Hora do exercício! Vamos lá, galera do cone. Nós estamos aqui com o exercício 2, como a gente viu anteriormente. Ele nos dá um cone reto com o raio da base igual a 6 e a altura igual a 8 centímetros. Todos os dois em centímetros. E na letra A, ele está nos pedindo a área lateral. Mas, como a gente viu, área lateral é igual a πrg, no qual R é raio e G é geratriz. Mas temos altura e raio. O que falta? A geratriz. Então nós vamos achar pela nossa relação de Pitágoras. G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. G ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. G ao quadrado é igual a 36 mais 64. G ao quadrado é igual a 100. G igual a raiz de 100, que vai ser 10. Então, encontramos a nossa geratriz. Como nós já temos o raio, é só substituir. Então, vamos lá. A área lateral é igual a P vezes o raio, que é 6, vezes a geratriz, que é 10. Área lateral vai ser igual a 60 π centímetros e como unidade de área, quadrado. Na letra B, o exercício nos pede a área total. Como nós vimos, a área total é simplesmente a soma da área lateral mais a área da base. A área da base é igual a πr ao quadrado. R é 6, só substituir. A área da base é igual a π vezes 6 ao quadrado. A área da base é igual a 36 π centímetros quadrados. É só substituir agora na fórmula, pois nós já temos a área lateral da questão anterior. A área total é igual à área lateral, que é 60 π, mais 36 π, área da base, que vai ser igual a 96 π centímetros quadrados. Na letra C, ele está nos pedindo a área da secção meridiana do cone. A secção meridiana, só relembrando, é uma secção entre um cone e um plano, no qual esse plano vai estar passando pelo vértice e pelo centro do nosso cone. Então vamos lá. A área da secção meridiana... a gente depende do nosso desenho. Essa secção meridiana, ela vai formar um triângulo. Nesse triângulo, a base vai ser igual ao diâmetro. Diâmetro é igual a 2 raios. Então, no caso, a nossa base vai ser 12. E a nossa altura permanece a mesma. H igual a 8. Todos os centímetros. Qual é a área de um triângulo? A área da secção meridiana, que é o triângulo, vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. A área da secção meridiana vai ser igual a 12 vezes 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 12, 48. Na letra D, o exercício nos pede a medida do ângulo central, em radianos. O ângulo central nós vamos chamar de θ. Vai ser igual a 2πr sobre g, como aprendemos. O R é nos dado na questão, 6 centímetros, e o G nós descobrimos na questão A, que é 10 centímetros. Substituindo na fórmula, 2 vezes π
vezes 6 sobre 10. Θ é igual a 12π sobre 10. Simplificando, 6π sobre 10, ou melhor, sobre 5 radianos. Se por acaso o exercício nos pedisse em graus, é só a gente lembrar que o nosso π é 180 graus. Então é só substituir. Θ seria igual a 6 vezes 180 dividido por 5. Θ seria igual a 216 graus. Agora nós vamos falar sobre uma relação que há entre a área das bases de um cone e um cone formado através de uma secção transversal. Se nós tivermos um cone e ocorrer uma secção transversal, que nós já estudamos, que é um plano passar aqui horizontalmente à base, nós vamos ter uma relação entre uma base D, a base D do cone maior, a base Bzinho do cone menor, a altura Dzão do cone maior e a altura Dzinho do cone menor. Essa propriedade é a seguinte: Bzinho sobre Bzão é igual Dzinho sobre Dzão ao quadrado. Vamos agora para o nosso próximo exercício sobre o Isso mesmo, sobre o cone. Tá bom, agora a gente vai fazer um exercício para treinar um pouquinho essa nossa propriedade que acabamos de aprender. Onde Bzinho, que é a área menor, sobre Bzão, que é a nossa área maior, vai ser igual a Dzinho, a altura menor, sobre Dzão, a altura maior. E isso tudo ao quadrado. É só a gente pegar agora e substituir na fórmula, porque o exercício nos dá aqui o Dzão, a altura maior, vai ser 24 centímetros, o Bzão vai ser 64π centímetros quadrados, e o Bzinho vai ser 36π centímetros quadrados. Então vamos lá. Bzinho, que é 36π, sobre 64π, que é o Bzão, vai ser igual a Dzinho sobre 24, isso ao quadrado. Ao quadrado. A gente pode cortar o π, a gente pode passar esse 2 para o outro lado como raiz, então vai ficar raiz de 36 sobre 64 igual a d sobre 24. Raiz de 36 é 6, raiz de 64 é 8, igual a d sobre 24. A gente pode cortar o 6 por 2, vai ficar 3, e o 8 por 2, que vai ficar 4. 4 vezes d vai dar 4d, igual a 3 vezes 24, 72. 4 é d, passa o 4 para lá, dividindo. 72 dividido por 4 vai ser 18 centímetros. O volume de um cone é igual a 1/3 do produto da área da base por sua altura. Então, volume é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. O volume vai ser igual a 1/3 vezes πr ao quadrado h. E agora no exercício 3 sobre o cone. O que ele dá nessa questão? Ele diz que a altura é igual a 6 e ele diz que o perímetro da base é igual a 4π. Nós sabemos que o perímetro, a fórmula do perímetro da base é 2πr. 2πr. Então igualamos 2πr com 4π. 4π. A gente pode passar, corta π com π, passo 2 para o outro lado dividindo, fica r
igual a 4 sobre 2. 4 dividido por 2, raio igual a 2. Então a gente vem aqui, coloca raio igual a 2. A altura nós já temos ali que é 6 em centímetros. Opa, 2 centímetros. E agora, ele pergunta na questão qual é o volume, certo? Nós temos aqui a fórmula do volume, já tinha escrito, e a gente substitui o H que acabamos de achar e o raio. Então vai ficar volume é igual a 1 sobre 3 vezes π, o R que é 2 ao quadrado, vezes H, o H é 6. Então o volume é igual a 1/3 vezes π, 2 ao quadrado igual a 4, vezes 6, 24. O volume é igual a 24π sobre 3. O volume é igual a 8π decímetros cúbicos. Considerando agora sobre o tronco do cone, se a gente tiver um plano alfa paralelo à base, que divida esse cone C, e a gente obtenha um outro cone, que a gente vai chamar de C', e pegar esses dois cones e subtraindo pelo outro, a gente vai restar apenas o nosso tronco, que a gente vai chamar o tronco do cone, e que a gente vai considerar algumas propriedades sobre ele. A altura do tronco de cone a gente vai considerar como sendo a distância entre a base menor e a base maior. Não faz diferença se for de cima para baixo, de baixo para cima, mas óbvio a gente vai precisar ter duas bases de tamanhos diferentes. Caso contrário, a gente vai considerar que seja um cilindro, não é o que a gente quer. Então, a geratriz desse tronco de cone vai ser as linhas que ligam a circunferência de cima com a de baixo, que vão estar contidas na geratriz do nosso outro cone. E considerando sobre o volume do tronco de cone vai ser o volume do nosso do nosso cone maior menos o nosso cone menor. Isso a gente vai conseguir obter o nosso volume, que vai ser apenas uma subtração entre dois sólidos diferentes. Quando a gente tratar também da área lateral, a gente vai simplesmente fazer a subtração do mesmo modo. Vai ser a subtração do maior pelo menor. Então, quando a gente for fazer a área total desse tronco de cone, a gente vai considerar essa área lateral que a gente conseguiu, sendo a subtração dos dois, mais as duas bases diferentes que a gente vai obter. Para calcularmos o volume do nosso tronco de cone, primeiramente vamos precisar descobrir qual é o raio do nosso cone menor. Então, podemos descobrir isso de uma forma bem simples. Vamos usar a semelhança de triângulos. Então, vamos usar a altura do nosso primeiro cone pelo raio do nosso primeiro cone. E essa semelhança vai ser a mesma para o outro cone. Chegando assim, que o nosso raio do primeiro cone é igual a 6. Ótimo, chegamos ao primeiro raio. Descoberto agora o raio do nosso cone menor, vamos fazer a subtração dos dois volumes. E assim a gente consegue isolar o volume do nosso tronco de cone. Então, o primeiro volume, que é o do cone maior, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, porque é um cone, subtraído pelo volume do segundo cone. Segue o mesmo exemplo. Que vai ser igual a 228 centímetros cúbicos. Na segunda parte do exercício, nos é perguntado qual é
a área lateral do nosso tronco de cone. Para isso a gente vai usar o Teorema de Pitágoras e extrair quais são as duas diretrizes que nós temos, os dois triângulos retângulos formados dentro do cone. Obtendo por meio de Pitágoras, nós temos que a primeira igual a 15 e a segunda igual a 10. Feito isso, subtraímos uma área lateral pela outra. No caso, a primeira vai ser definida como 9 vezes 15, raio vezes a geratriz, vezes π, subtraído por raio vezes geratriz novamente, vezes π, que vai dar 75 π centímetros quadrados. E finalmente, para fecharmos o exercício, precisamos agora calcular a área total. A área total é dada pela nossa área lateral mais a área das duas bases, a base menor e a base maior, que no caso vai ser raio ao quadrado vezes π. Dando 192 π centímetros quadrados. E assim concluímos o nosso exercício com tronco de cone.